Olá pessoal, tudo bem com vocês? A partir desse momento, nós estamos entrando no estudo da bioquímica celular. E a bioquímica celular, ela na verdade compreende o estudo da composição química das células. Então, mais na frente, nós iremos estudar as células, as partes das células, as reações, o metabolismo da célula, como funciona tudo dentro da célula. Mas antes disso, é necessário estudarmos bioquímica celular. Por quê? Porque é na bioquímica celular que nós vamos identificar, caracterizar, conhecer as diferentes substâncias, os diferentes componentes que estão presentes dentro das células, certo? Então não adianta eu iniciar o estudo da célula sem antes saber o que tem dentro da célula. A célula, quais são as substâncias que a gente encontra nas células, ok? Seria mais ou menos, não adianta eu querer estudar um funcionamento de um programa de um computador, uma determinada marca de um computador, sem eu conhecer as estruturas desse computador. Monitor, teclado, CPU, enfim, as estruturas, os elementos, todos os programas que estão ali inseridos, para que eu possa entender todo o funcionamento da máquina. Então, a mesma coisa funciona no caso da célula. Para eu entender o funcionamento da célula, para eu entender a estrutura da célula, é preciso eu saber que substâncias tem ali na célula. E aí a bioquímica trata justamente disso. Então, ela se subdivide no estudo das substâncias inorgânicas, como a gente pode ver aqui, e também das substâncias orgânicas. As substâncias inorgânicas estão presentes no meio ambiente em geral, como também no interior dos seres vivos, nas células, nos tecidos. E quais são essas substâncias inorgânicas? Água e sais minerais. Já as substâncias orgânicas são aquelas presentes e produzidas no interior dos seres vivos, né, que apresentam principalmente os elementos de carbono, o elemento carbono como sendo um dos principais átomos aí, né, elementos de oxigênio, de nitrogênio, de enxofre, por exemplo. Então, essas substâncias orgânicas que a gente vai estudar mais na frente corresponde aos carboidratos, ao grupo dos lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Todas essas substâncias aqui, gente, repito, estão lá dentro das células. E elas participam de diversas reações dentro do metabolismo celular, dentro do funcionamento da célula, como também fazem parte da estrutura da célula. Então não adianta, repito, estudar a célula sem entender a composição, de que ela é composta, de que ela é constituída, quais são as substâncias que estão nela. Beleza? Então, nesse primeiro vídeo, nós iremos iniciar com substâncias inorgânicas. Em vez de iniciarmos com água, gente, eu optei para a gente iniciar com sais minerais, porque é um assunto menor e a gente pode concluir ele ainda neste vídeo. Depois, a gente parte no vídeo seguinte a estudar somente as características, a importância da água para as células, para os seres vivos de uma forma geral. Beleza? Então, pessoal, começando com os sais minerais, eles podem ser, na verdade, eles são subdivididos em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles sais minerais que nosso organismo precisa numa quantidade diária um pouco maior em relação aos micronutrientes, que são aqueles que a gente precisa numa quantidade diária menor. Então, tem sais minerais como dentro do grupo dos macronutrientes, como, por exemplo, o cálcio, o potássio, o sódio, o fósforo, que nós precisamos em torno de 100 miligramas por dia, mais ou menos isso. Já tem micronutrientes, que são os que a gente precisa em menor quantidade, como, por exemplo, o ferro,
o zinco que está logo aqui abaixo, a gente precisa em torno de 20 miligramas por dia. Então, basicamente é essa a diferença. Se vocês perceberem, no livro de biologia que vocês estudam, seja qual for o livro, vai ter lá, no capítulo de sais e minerais, uma tabela, geralmente eles trazem, com 15 a 20 sais minerais. E aqui a gente aposta nos principais sais minerais que podem vir a ser cobrados, ok? Então, vamos prestar bem atenção. O que tiver aqui é o necessário, gente. Eu não arriscaria estar estudando os outros sais minerais que estão na tabela. Foquem nesses aqui, porque são realmente os mais importantes. Beleza? Então, vamos acompanhar comigo aqui, iniciando pelo cálcio. O cálcio é um dos sais minerais que a gente precisa de uma quantidade boa dele. Está presente nos vegetais e nos laticínios, no leite, né, e seus derivados. Qual a importância do cálcio? O que a gente vai ver a partir de agora em cada um dos sais é a importância deles para os seres vivos, para nós, para o ser humano, por exemplo. Formação dos ossos e dentes. Então a gente sabe que o cálcio, isso aí todo mundo com certeza sabe, que os ossos da gente e os dentes são constituídos também na sua estrutura de cálcio. Além disso, o cálcio aí já é menos falado, ele é um protagonista, gente, da contração muscular. Então só acontece a contração dos músculos se tiver cálcio dentro das nossas fibras musculares. Beleza? Então o cálcio é importante. Então vamos sair desse pensamento que a gente sabe de muito tempo que o cálcio é bom para os dentes e somente para os ossos. Ele tem uma importância muito grande na contração muscular, como também no impulso nervoso. A transmissão dos impulsos nervosos também necessita de cálcio, certo? E além disso, a coagulação sanguínea. Quando a gente sofre um ferimento na pele, à medida que começa a sair sangue ali, uma hemorragia, não diria nem uma hemorragia, um simples sangramento, porque depois de um tempo a gente às vezes bota um algodão e ocorre uma coagulação no local ali do ferimento. Naquele momento chega várias pedaços, vamos dizer assim, fragmentos de células, que são as plaquetas, e elas, junto com a presença de cálcio, conseguem coagular o sangue nessa região aqui, e aí estanca o sangramento. É uma forma, um mecanismo que nosso corpo tem para se defender desse dano, desse problema que surgiu. É a forma que tem de reparar esse problema. Beleza? Então, o cálcio também é importante nesse processo. Então, depois do cálcio, a gente pode chamar a atenção aqui para o ferro. O ferro a gente encontra na carne, no fígado, também nos vegetais. Veja que os vegetais estão praticamente em todos os sais minerais, né? E aí o que é que acontece? O ferro, o que é que a gente tem a dizer sobre ele? Ele é um importante componente de moléculas como hemoglobina, mioglobina e as enzimas respiratórias. Pessoal, para a gente transportar oxigênio por todo o nosso corpo através da circulação sanguínea, é necessário que haja células especializadas nisso, nesse transporte de oxigênio, que são as hemácias, os glóbulos vermelhos. E dentro delas existem, compondo as hemácias, a hemoglobina, que é uma proteína que tem que ter ferro. E esse ferro ele vai permitir que haja uma fixação da molécula de oxigênio para que ela seja transportada para todo o corpo. Beleza? Então, as enzimas respiratórias também precisam de ferro, como também a mioglobina, que é uma proteína presente nas fibras musculares. Então, o ferro está presente em todas essas proteínas aqui. E aí, diante disso, todas essas enzimas aqui, essas proteínas, como fazem parte do transporte de oxigênio e dos processos que envolvem respiração, então a gente, logicamente, coloca a respiração celular
como processo que necessita de ferro. Vamos lá, gente. Para mais um dos sais minerais. Potássio. O potássio, pessoal, presente nas frutas, leite e na carne também. Isso aqui são alguns exemplos que a gente coloca. O potássio ele é extremamente importante na contração muscular. Músculo nenhum se contrai se não tiver potássio. Por isso que se fala, não sei se vocês já viram, um jogo de tênis, por exemplo, que jogadores, na hora do intervalo, eles se sentam, além de tomar água, eles também comem banana. É justamente porque a banana é uma fruta rica em potássio. E aí evita câimbras, evita esse tipo de problema durante o jogo. E também importante para o impulso nervoso, certo? Então, pessoal, inicialmente a gente observa, parece um pouco complicado, difícil ter que compreender tudo isso, mas aos pouquinhos e fazendo exercício a gente vai conseguir focar nesses principais sais minerais. Esquece aquela tabela gigante. É humanamente impossível memorizar aquela tabela que os livros trazem. Então a gente coloca aqui somente os que a gente aposta que podem vir a ser cobrados. O elemento fósforo, pessoal, leite, carnes e cereais são os alimentos que a gente pode encontrar. O fósforo, presente também, é importante para a formação dos ossos e dos dentes. Ele é um componente da molécula energética chamada ATP. A gente vai falar muito dessa molécula também mais na frente do nosso curso. Adenosina trifosfato, A de adenosina, trifosfato, P de fosfato, né? E é uma molécula, é um pacote de energia que armazena energia e também transfere energia, fornece energia. Então, essa molécula energética, ela tem fosfato, tem fósforo dentro dela, compondo ela. Então, vejam a importância do fósforo aí, é um dos elementos mais importantes, gente. E também DNA e RNA, fazendo parte lá de toda a estrutura do DNA e também da molécula de RNA, a gente vai ver isso mais na frente, a gente vai ver que existe fosfato, existe fósforo lá presente. Então veja a importância desse elemento. Ok, pessoal? Sobre a formação dos ossos e dentes, é interessante que algumas pessoas, não sei se vocês já viram, vão na farmácia e compram e tem em casa comprimidos de fosfato de cálcio. Por quê? Porque tanto o cálcio, formação de ossos e dentes, como o fósforo, ossos e dentes, eles é, é, vão participar da estrutura desses elementos, tanto do osso como dos dentes, certo? Então, as pessoas que compram esses comprimidos geralmente são pessoas que têm um problema chamado osteoporose, que são os ossos mais já fragilizados, com pouco nível de cálcio, né? Osteopenia também, pouca quantidade de cálcio. E aí a combinação fosfato de cálcio, ela vai ajudar na formação dos ossos, tornando eles um pouco mais resistentes, certo? Então é muito comum, repito, nas farmácias ter lá fosfato de cálcio, um potinho de comprimido para principalmente idosos que sofrem com esses problemas. O iodo, pessoal, presente nos frutos do mar, no sal de cozinha, no sal iodado, né, o sal que tem iodo, e ele compõe os hormônios da tireoide. Então nós temos a glândula tireoide aqui nessa região e essa glândula produz a tiroxina e outro hormônio lá com nome bem chatinho, triiodotironina. São dois hormônios aí importantíssimos para todo o metabolismo, todo o funcionamento do nosso corpo. E esses hormônios, para ser produzidos, ele precisa ter iodo. Beleza? Então, olha a importância do iodo aí também. Vamos lá. Sódio. O sódio também presente em sal de cozinha e também em alguns alimentos aí, mas principalmente o sal de cozinha. Importante, ele é um protagonista do impulso nervoso. Então, todo o sistema nervoso funciona, para funcionar, depende do sódio, certo? E também balanço hídrico corporal. Então, o sódio no nosso corpo, se tem muito sódio, por exemplo, dentro dos vasos sanguíneos, por osmose a tendência é entrar mais água dos tecidos para dentro dos vasos. E aí a pessoa tende a urinar mais, por exemplo.
E aí fica nessa regulação, nesse balanço da quantidade de líquido corporal. O sódio é extremamente importante nisso, ok? Enxofre, presente nas carnes e legumes, por exemplo, e que é importante saber sobre ele, ele é um componente de proteínas. As proteínas, gente, participam de tudo no nosso organismo, tudo dentro das células, certo? E para ter proteína é necessário que tenha enxofre. Se a gente for ver lá na molécula de proteína, sempre vai haver a presença do enxofre, ok? O zinco. O zinco, que é um micronutriente, a gente não precisa dele em grandes quantidades, mas ele é extremamente importante, está presente em vários alimentos e ele atua como coenzima. O que seria isso? Atuar como coenzima? Ele, na verdade, auxilia, ele é um elemento que ajuda nas reações dentro das células, certo? Por exemplo, quando você está muito cansado, a pessoa está muito cansada, muito fadigado, muitas vezes o médico passa o quê? Vitaminas. Aí a pessoa vai lá, compra um frasquinho daquele, um potezinho daquele de vitaminas. E lá tem, além da tabela contendo as vitaminas, tem também no rótulo, contém zinco, contém magnésio. O zinco e o magnésio funcionam como coenzimas. O que seria isso? Eles vão auxiliar, eles vão atuar de forma complementar, ajudando as proteínas nos processos metabólicos que vão dar ânimo à pessoa, que vai fazer com que a pessoa volte a ter vigor físico e disposição. Beleza? Então, a gente finaliza sais minerais aqui e cenas do próximo capítulo, água, que a gente vê na próxima aula.